Que está dando um testemunho aí, em nome de Jesus, aleluia, o que Deus tem feito, meu querido, na tua vida particular de Deus. Deixa Deus falar aos nossos corações através do teu testemunho aí, em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou falar bem rápido para não tomar tempo, mas como foi dito, Deus usou a irmã aqui da igreja, a irmã Marlene, para falar que ia passar um vento na igreja, que Deus ia permitir passar um vento no meio da igreja. E quando eu falo no meio da igreja, é na vida de muitos, e principalmente daqueles que fazem parte do altar, que fazem parte da obra. E o vento soprou lá em casa, e alguns sabem, pastora Luzia, uma empresa que eu estava ali há 7 anos, houve ali um caso, ocorreu uma injustiça, eu não vou entrar em detalhes, mas eu saí sem nada na mão. Eu entrei com um pé e saí com o outro, entrei pela porta da frente e fui humilhado, saí pela porta praticamente de trás. Mas eu tenho Deus que é um Deus de justiça. Deus já usou vários profetas falando que a minha vitória vai chegar. E foi profetizado várias coisas na minha vida. Eu sei que Deus parecia que era para agora, pastora, mas não é para agora. Deus está me mostrando as coisas que vai ser mais para frente. Mas Deus é tão bom que eu fui mandado embora no dia 25, no dia 26 eu já estava trabalhando. No mesmo dia que eu fui mandado embora, minha esposa já estava assim: não, onde você vai? Eu falei: vou entregar currículo. Não faz isso não, você está com a cabeça aqui. Eu falei: não estou não, porque eu vou correr atrás. Porque por mais que eu tinha sido mandado embora, estava com a cabeça quente, eu tinha que correr atrás, porque eu não posso deixar o leite da minha filha faltar, minhas dívidas ser pagas. E Deus é tão bom que ele abriu a porta no dia seguinte. E no local que eu estou trabalhando, a experiência do serviço lá é no mínimo 1 mês. A moça que estava lá no meu 2º dia de serviço já pensou que eu tinha 1 semana de serviço. Eu falei: não, é meu 2º dia. Ela falou assim: com 2 semanas, se você fizer tudo certinho, nós vamos te fichar. Você quer fichar? Eu falei: quero. Com 1 semana e alguns dias de serviço já me ficharam. O salário inicial, que era 3 meses, depois passava para o salário fixo. Eu já comecei trabalhando e já me falaram que eu vou ganhar o salário fixo. Não vou passar por 3 meses de salário inicial. Porque o significado de uma oração. E falaram ainda: não fala com os outros funcionários, senão eles não vão gostar, mas é porque é com você. E sabe por que é comigo? Não é porque Gideão é perfeito, que é especial, não. É porque Deus está na minha vida. Porque Deus está na vida da minha família. Na semana que a senhora passou, entregou aquela revelação que a senhora sabe, eu falei: Deus, eu não tenho vontade de voltar para lá. Eu já tomei, foi ranço daquela empresa. Mas eu voltei lá, cumprindo aquela revelação, e tem partes ainda para se cumprir. E eu falei: Deus, se for o Senhor para eu estar nessa empresa, essa semana ainda me dá a resposta. Na mesma semana, eles me deram a conversa de fichar na empresa. Então, eu pedi a resposta a Deus. Deus, na mesma semana, Ele me deu a resposta. Estou fichado, graças a Deus, trabalhando naquele local. Trabalho, tem dia que eu pego 12 e poucas, tem dia que eu pego 4 horas da manhã, 3 e poucas, e chego em casa 2 horas, quando a garra passa um pouquinho. Mas agora eu tenho o dia todo livre para passar com a minha família. Tem dia que eu consigo buscar minha filha na escola, consigo passar um tempo com a minha esposa ali, descanso ali durante o dia. E é isso que Deus tem feito na nossa vida. Assim como a Heloísa falou, para não tomar o tempo, eu vou ler aqui em Mateus 6, versículo 25, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem contra o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai pelos lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus se investe a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De
certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa é a palavra que minha esposa estava falando, e Deus trouxe à minha mente e me fez trazer essa reflexão para complementar o que ela falou. E quando eu estava ali naquela empresa ralando durante esses 7 anos, eu estava confortável, com um salário bom, não vou esconder, eu recebi um salário de 2.740, recebia um vale alimentação de R$600, recebia a cesta básica, ia passar a receber um benefício de um vale combustível, que era para mim ir e voltar, e às vezes até vir no culto, eu tinha comentado com o pastor, mas Deus me fez acontecer tudo isso na minha vida para falar assim, ó, sai da zona de conforto, porque você está tranquilo, está relaxado e você está firme na minha obra. Porque quem vê por fora não sabe como é que eu estava por dentro. E Deus ainda falou comigo no meu íntimo, porque Ele fala dos pequenininhos, mesmo que eles às vezes não estão com aquela conexão toda. Ele falou assim, sabe por que eu permiti esse vento na sua vida, Gideão? Porque eu quero que você aproxima mais do meu altar. A primeira palavra do mundo, nessa prova que eu estava passando, eu cheguei a ficar quase numa depressão profunda. A minha esposa sabe. Eu falei, Deus, fala comigo, fala comigo. Nós fomos ali no culto, ali na igreja do irmão Eric, e Deus usou ele na palavra, um jovem, mais ou menos da minha idade, para falar a palavra. A primeira palavra que Deus falou comigo não foi a palavra que eu pensei, foi prepara o seu altar, restaurando o altar. Quem estava ali no dia sabe, o tema foi outro, mas é sobre o altar. É sobre quando o altar de Elias estava ali, consagrando ao Senhor, ele lavou o altar, se eu não me engano, 3 vezes. E quando ele lavou o altar, o fogo do céu desceu. Aí Jesus falou comigo, primeiro você prepara o seu altar, limpa o seu altar, para quando você clamar, o fogo do céu conseguir descer. Eu entendi a palavra de Deus, só que eu ainda falei com a minha esposa, amor, eu quero que Deus fale comigo, mas eu quero. Mas Deus fala, eu sei. Eu falei, não, mas eu quero que Deus fale comigo de forma diferente. Ou use um profeta, ou use uma criança, qualquer coisa, mas Ele fala comigo de uma forma diferente. Aquela forma que tem tempo que eu não escuto. Porque Ele fala, eu até falei com ela, eu vejo Deus usar direto o profeta para falar com você. Por que Ele não fala comigo? Dava um sentimento como se eu tivesse esquecido. E naquele dia, o último culto, quem estava aqui vai lembrar, Deus usou um irmão para falar com o Lucas primeiramente. Ele chamou de Pretão, né? Ele falou, Pretão, eu não sei porquê, mas Deus soprou um nome na minha mente, Gideão. E quando ele começou a entregar a revelação aqui, através da palavra, quando ele falou Juízes 6, eu olhei para minha esposa, ele está falando comigo. Eu já lembrei que era Gideão. Só que quando ele falou Gideão, eu estava sentado, como é que é o nome dele? A irmã Janaína olhou para mim, olhou rindo, eu pagando de louco assim. Eu falei, não é comigo, não é possível você falar comigo. Eu nem estava esperando, eu tinha esquecido da oração que eu fiz a Deus. E ele estava falando comigo, eu não estava acreditando. Aí ele falou, você vai ficar aí ou você vai levantar? E levantar a mão. Eu levantei a mão e comecei a entregar o manto do mistério. Quem estava aqui sabe do que foi falado. Aleluia. E Deus falou comigo profundamente, falou coisas que eu nem pensava que ele ia falar. Ele me mostrou que tudo isso que está acontecendo vai me preparar também para o meu profissional lá na frente. Quem estava aqui sabe que Deus falou. E em tudo isso, eu finalizo por aqui. O principal não foi nem o futuro sobre o profissional, não. É porque Deus permite ventos, que às vezes são ventos tão contrários, que desanimam a gente, que bota a gente lá embaixo, para a gente olhar para o alto e lembrar que a gente tem uma obra de Deus para ser feita aqui na terra. A gente não pode se misturar com as coisas do mundo. Deus permitiu isso, e eu não tenho vergonha de falar. Porque é mais fácil a gente falar o quanto a gente é falho e servir ao Senhor verdadeiramente.